Se você está sozinho e acha que isso é uma maldição, talvez isso não seja uma maldição, e sim uma preparação para algo muito melhor. Ah, cara, eu tenho totalmente a verdade aqui para te passar. Eu fui uma pessoa muito depressiva, muito ansiosa, que simplesmente tinha vergonha de me expressar, por exemplo, aqui na internet, ou até mesmo de conversar com alguém. Eu não sabia o porquê. Às vezes eu não me conectava com as pessoas e quando me conectava não durava por muito tempo. Parecia que ninguém me entendia. Às vezes as coisas que eu falava não se encaixava com aquele grupo. Parecia que eu era totalmente um alienígena em meio àquelas pessoas, aquele grupo. E eu vi que isso, conforme o tempo fui observando, eu achava que era eu o errado. Mas não, eu só estava evoluindo. Agora eu entendo que tudo isso foi uma preparação, o universo estava me preparando para algo melhor, algo que literalmente fez com que eu me autoconhecesse e entendesse mais sobre mim, para mim conseguir entender sobre as outras pessoas. Eu comecei a me compreender o porquê que eu estava ansioso, o porquê que literalmente eu ficava em base de comparação. Às vezes eu não entendia o porquê, aqueles ciclos viciosos que me atraía a fazer coisas que literalmente eu achava que não ia me levar para frente. Por exemplo, ficar isolado, ficar no quarto, no escuro e não querer aparecer. Às vezes só consumindo conteúdo, estudando, estudando, estudando e parecia que aquele estudo não tinha resultado algum. Sabendo que agora o que eu sei, eu estou aplicando tudo isso. Tudo, tudo, tudo. Tanto com consciência corporal, como comunicação, linguagem corporal, em tudo. Em tudo. Pô, entendimento sobre mim. Quando eu entendi sobre mim, meu amigo, eu comecei a entender o porquê que as pessoas faziam o que faziam, o porquê que elas sentiam raiva, o porquê que eu sentia raiva. E depois, então, eu comecei a entender o porquê que as pessoas agiam da forma que elas agiam. Porque, literalmente, veio de mim primeiro, para depois eu começar a entender o macro. Primeiro, você tem o dever de se autoconhecer. Já pensou você começar a andar com um veículo super esportivo e não saber o manual dele? Tipo, você começa a criar uma Ferrari, um exemplo. Sei lá, começa a criar um carro esportivo aí, potente. Só que você não sabe, não conhece o motor, não conhece nada. Você só vai botar as coisas ali e vai começar a andar, tipo, vai dar muito errado, meu amigo. Muito errado, porque uma hora vai quebrar uma peça, outra hora vai quebrar outra hora vai quebrar outra. Eu tô fazendo uma analogia muito louca aqui, talvez nem te conecte tão bem a mente, mas eu acredito que vai conectar. Já pensou, cara? Tu não sabe que cada peça faz naquela tua máquina. Então, se você não se autoconhece, não conhece as tuas inseguranças, o porquê que você tem as suas inseguranças, pegar e viajar no tempo, fazer uma introspecção, voltar à essência de cada medo, de cada insegurança. Quando você começa a fazer isso, um trabalho interno em você, você começa a compreender o porquê que você estava isolado. Todo aquele tempo que você estava em depressão, ou está em depressão, ou até mesmo isolado, cara, isso tudo vai te trazer para um nível melhor. O isolamento não é um fracasso. Você vai começar a entender que o isolamento não é um fracasso. E sim algo que vai te fazer evoluir. Meu amigo. Cara, esse momento é um momento para você se reconstruir a sua energia. Literalmente você está em uma metamorfose. Como assim uma metamorfose? Eu já viu uma borboleta? Não, não, tipo, não tô considerando uma borboleta, sei lá, não sei. Às vezes você está meio assim, pô, tá achando que eu sou otário, cara? Achar que eu sou uma borboleta? Não, velho. Eu tô falando em questão de metamorfose de ciclo. Às vezes uma lagarta, cara, às vezes não, quase sempre uma lagarta, para ela virar uma borboleta, ela tem que passar por um tempo de dor, de simplesmente, cara, deve ser muito dolorido ali.
ela sofre, só que depois de um tempo ela se rompe daquelas amarras dela mesma, tipo, a reconstrução de algo novo, e ela se torna uma borboleta, exatamente, forte, linda, com asas grandes, e começa a fazer a viagem que ela deveria fazer. Mas tudo isso só acontece quando passa pelo momento difícil, a metamorfose, o momento onde a lagarta se transforma em algo novo. Ah, caramba! Às vezes, tu acha que isso é ruim, mas isso é só um intervalo de tempo. Às vezes, demora bastante. Às vezes não, às vezes para alguns é rápido. Mas, vendo por mim mesmo, não foi tão rápido, cara. Eu fui uns 3, 4 anos aí meio balhado de tipo, ficar a ponto de não querer ver ninguém, ficar isolado. Até hoje eu gosto de ficar isolado, mas eu não tenho mais vergonha de chegar e conversar com um grupo de pessoas. Simplesmente assim, não, eu já aprendi a me conectar com as outras pessoas, me adaptar. Às vezes eu falo sobre isso, se adaptar, pegar, não é ser falso, mas é a questão de tu se adaptar aos grupos, tu entender, agregar, entendeu? Não é só falar sobre si, mas sim agregar as outras pessoas. Mas isso tudo você só vai entender realmente quando você parar, entender que essa parada sua aí, esse momento de trava, cara, tudo isso é um momento que você precisa. Quando você muda por dentro, em alguma época vai mudar por fora. Literalmente isso. Se hoje ninguém está vendo os seus resultados, às vezes você está tipo dizendo assim, pô, ninguém bota fé em mim, mas na verdade tu não tá botando fé em você, por isso que você fica pedindo inconscientemente que os outros te aprovem. E se os outros não te aprovam, você para de fazer o que tu tem que fazer. Não, cara, tu tem que seguir, dane-se, liga o foda-se. Não é um foda-se de arrogância, mas um foda-se de autoconfiança, entendeu? A arrogância comigo aqui não, tá? Aqui, ó, eu não sou melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que eu. E exatamente isso. Tem que entender essa parada, cara. Se um consegue, eu consigo também, velho. Pô, a pessoa conseguiu fazer qualquer coisa. E não é questão de comparação. Não é comparar. É questão de se autocompreender. Pô, eu tenho a capacidade. Cara, entenda que você está em reforma. Exatamente isso. Você está em reforma, que nem a borboleta que eu falei. E é isso. Se você quer evoluir, segundo link na descrição aí tem o link dos meus livros. Se você tem a ideia de evoluir futuramente, evoluir para um nível superior de autoconsciência, você entender quem você é, os seus poderes, realmente adquirir poderes sobre a sua vida, decidir se você quer ou não quer algo, e não aceitar tudo que acontece, você fica ansioso, etc. Isso vem um trabalho interno. E, pô, aqui embaixo eu posso te ajudar com isso. As pessoas, umas ajudam as outras. Pô, eu não tô fazendo isso só de caridade. Eu vou ganhar, cara. Pô, tu vai comprar meu livro, eu vou ganhar minha grana, e já é isso. Eu ainda preciso de grana, infelizmente. Tomara que um dia não precise mais disso daí. Mas até então, pô, vamos se ajudando e é isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, bora pro próximo vídeo, valeu e fui.